Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... No tratamento da hipertensão, a gente pode usar também vasodilatadores diretos. Por que eles têm esse nome? Porque o mecanismo completo de ação celular ainda não foi totalmente desvendado. Então a gente coloca esse nome direto para relacionar, para se referir que ele não tem um mecanismo completamente conhecido. Bom, independente de qualquer coisa, o efeito vasodilatador é o que nos interessa. Como eu falei em outros vídeos, o efeito vasodilatador ele pode provocar uma taquicardia reflexa. Isso é comum acontecer nos vasodilatadores, então todos esses aqui podem provocar uma taquicardia reflexa. Bom, o primeiro deles aqui de importância é a hidralazina. A hidralazina provoca vasodilatação direta, ocorre essa vasodilatação em artérias e arteríolas, e isso faz com que você tenha uma elevação da frequência cardíaca, como eu falei, e do débito cardíaco também. A hidralazina possui um efeito adverso importante, que é o efeito chamado lupus-like. Ele produz pequenos ferimentos na pele, como se fosse o lupus, mas na verdade não é o lupus, é como se fosse o lupus. Se você tiver um paciente que apresente essas feridas após o uso da hidralazina, você tem que suspender essa hidralazina. A suspensão e o tratamento dos ferimentos fazem com que você volte com a pele ao normal. Porém, se você expuser de novo o paciente, ele vai ter de novo esse ferimento na pele parecido com lúpus. Mas na verdade não é uma doença autoimune. São alguns pacientes que apresentam essa reação adversa. Bom, o minoxidil. O minoxidil ele pode ser utilizado como um vasodilatador para a arteríola, mas não para a veia, para a vênula, tá bom? E ele pode ser utilizado para hipertensão severa, hipertensão maligna, ou seja, aquela que não se mostra capaz de ser controlada com outros medicamentos. Então, o paciente está no seu estágio 3, e aí, nesse estágio 3, esse paciente não consegue resposta com outros medicamentos, a gente ainda pode usar esse minoxidil. O minoxidil hoje é muito mais utilizado na estética, porque ele faz vasodilatação e aumenta o fluxo de sangue no couro cabeludo. Se esta for a causa da queda do cabelo, então essa vasodilatação, aumentando a nutrição do local, vai fazer com que a queratina seja produzida e o cabelo volte a crescer a partir do bulbo capilar. Bom, para emergências hipertensivas, o que é isso? O paciente não é hipertenso, não necessariamente ele é hipertenso, mas ele teve uma crise hipertensiva. Naquele momento ele teve uma notícia ruim, uma discussão que acabou aumentando a sua pressão arterial bruscamente. Quando ele for atendido no hospital, ele pode utilizar esses medicamentos aqui. Na verdade é o mesmo medicamento com dois nomes, nitroprusiato de sódio ou nitropruseto de sódio. Pode vir das duas formas na caixinha do medicamento. Então tem dois nomes, mas na verdade é a mesma substância, é um vasodilatador. E esse vasodilatador é importante, ele produz taquicardia reflexa como vários outros, mas ele é muito eficaz na redução da pressão arterial. Então, pacientes muito graves podem ter uma certa resistência a descer a pressão arterial, mesmo usando o nitroprusiato ou nitropruseto, mas são pacientes que são pacientes de trauma de crânio, acidente de carro, acidente de obra, que é muito comum, criança soltando pipa. Resumindo então, hidralazina pode provocar uma doença parecida com lúpus, que a gente chama de lupus-like. Cuidado se você estiver usando, se aparecer feridas na pele, você tem que informar o seu prescritor que isso está acontecendo. O minoxidil é mais utilizado hoje para estética, mas ele pode ser usado em ambiente hospitalar para reduzir pressão arterial em estágio 3, mas é grave a situação. E você pode usar o nitroprusiato, o nitropruseto de sódio, que tem o mesmo nome, e você provavelmente vai usar muito isso se estiver trabalhando, por exemplo, sala vermelha, situações de emergência, que precisam de uma vasodilatação e uma queda da pressão arterial importante, principalmente pessoas que sofreram acidente com trauma de crânio, bateram a cabeça. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ative as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima.